Fala fera retada, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão da FUVEST, primeira fase 2022, uma questão sobre calorimetria, trocas de calor. Mas antes, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e se você quiser contribuir para o crescimento do canal Física Retada, tá aí o nosso Pix, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Vamos lá para a nossa questão? Vem comigo, olha só. Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 graus Celsius. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus Celsius deve ser misturada ao café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius? Note e adote. Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. Fera, então eu tenho 60 ml de café a 80 graus Celsius. Vai ser misturado com uma certa quantidade de leite gelado a 5 graus Celsius para que a temperatura de equilíbrio térmico seja uma temperatura de 65 graus Celsius. Vamos lembrar que na calorimetria, espontaneamente, o calor é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. No caso da nossa questão, o café vai transferir energia para o leite. Então, o calor é transferido do café para o leite. Se a gente considera apenas as trocas de calor entre o café e o leite, pelo princípio das trocas de calor, a quantidade de calor cedida mais a quantidade de calor recebida deve ser igual a zero. E é por aqui que nós vamos começar. Ou seja, a quantidade de calor cedida pelo café mais a quantidade de calor recebida pelo leite, quando somadas, fera, deve ser igual a zero. Nesse caso aqui, essa transferência de energia acarreta apenas uma variação na temperatura do café e uma variação na temperatura do leite. Portanto, fera, essa quantidade de calor que nós estamos trabalhando é a quantidade de calor sensível. E pela equação fundamental da calorimetria, a quantidade de calor sensível é dada pela expressão mc ΔT. M, a massa do corpo, C, o calor específico e ΔT, variação de temperatura. Então eu posso escrever o seguinte: a massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação de temperatura do café, temperatura final de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial do café, mais a massa de leite, calor específico do leite, temperatura final de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do leite, isso tudo aqui igual a zero. Tranquilo? Mas, fera, a questão não deu a massa do café e não pede a massa de leite. Ele pede o volume. Mas vamos lembrar que massa é dada pelo produto densidade vezes volume. Então, onde tem massa, eu posso escrever densidade vezes volume. Então, ficamos com densidade do café, volume do café, calor específico vezes temperatura final, menos a temperatura inicial do café, mais densidade do leite, volume do leite, calor específico do leite, vezes temperatura final,
menos temperatura inicial do leite, isso tudo igual a 0. Fera, nós temos uma soma de produtos, tranquilo? Nessa questão, ele fala que a densidade do café e o calor específico do café são idênticos à densidade do leite e ao calor específico do leite. Então, essa densidade aqui cancela com essa densidade aqui. Esse calor específico aqui simplifica com esse calor específico aqui. Então, nós temos apenas o volume e a temperatura, que são os dados da nossa questão. O volume de café, 60 ml. Temperatura inicial do café, 80 graus Celsius. Temperatura final de equilíbrio térmico, 65 graus Celsius. Temperatura inicial do leite, 5 graus Celsius. E o volume de leite é a pergunta. A quantidade de leite gelado que nós vamos misturar com café é a pergunta, tranquilo? Então, substituindo, fera, ficamos com volume de café 60 ml, temperatura final de equilíbrio térmico 65 graus Celsius, menos a temperatura inicial do café 80 graus Celsius, mais o volume de leite, que é a pergunta, temperatura final de equilíbrio térmico 65 graus Celsius, menos a temperatura inicial do leite, 5 graus Celsius, isso tudo igual a 0. Tranquilo? Então, ficamos com 60 vezes 65 menos 80, fera. 65 menos 80, isso me dá menos 15. Tranquilo? Isso vai me dar menos 15 vezes 60, que vai me dar um valor negativo. Eu vou passar para o lado direito positivo, com o sinal trocado. Então, vou escrever o seguinte. Fera, 65 menos 5 me dá 60. Então, eu tenho 60 vezes o volume de leite igual a 15 vezes 60, que eu passo para o lado direito com o sinal trocado. Mas, fera, 60 aparece do lado esquerdo, 60 aparece do lado direito, simplifica. Portanto, o volume de leite gelado a 5 graus Celsius, que eu vou misturar com 60 ml de café a 80 graus Celsius, para que a temperatura de equilíbrio térmico seja de 65 graus Celsius, é uma quantidade de leite que equivale a 15 ml. E, portanto, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C, que com certeza você vai detonar no seu vestibular. Se você gostou dessa resolução, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser contribuir com o sucesso e com o progresso do canal Física Retada, faça o seu Pix, qualquer doação serve, porque aqui, fera, nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!